Bom dia, irmãos e irmãs. Chegamos hoje à sexta-feira da leitura da série do Alimento Diário de Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Aqui no título do Alimento Diário é Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O autor é o irmão Pedro Dong. Amém? Aqui na quarta semana da sexta-feira, nós temos a leitura de apoio, que é Gálatas 3:11, e diz assim: é evidente que pela fé, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Então, o justo viverá pela fé. E o título é Os da fé é que são filhos de Abraão. Aqui no início da leitura, diz assim: os judeus sempre se orgulharam de ser filhos de Abraão, mas, infelizmente, se perderam em não seguir os seus passos. O principal motivo para Deus chamar Abraão foi porque, no meio de uma terra cheia de idolatria, ele buscava o Deus verdadeiro. Então, nós vemos que Abraão buscava o Deus verdadeiro. E quando Deus se revelou a ele, Abraão creu. Amém. E a partir dele, Deus tinha o desejo de ter um povo que seguisse pelo mesmo caminho da fé, pelo caminho de fé. E assim se tornasse sua propriedade peculiar. Por isso, Paulo deixou claro. Então, nós vemos aqui, ó. E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, está em Gálatas 3:6. Abraão não foi justificado porque fez coisas boas, ou porque seguiu conjunto de um conjunto rígido de regras, mas porque creu. Os judeus deveriam seguir este mesmo caminho, manter um coração de simplicidade e fé, e por isso Paulo escreveu: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão? Então nós vemos que nessa palavra, né, o Senhor está mostrando essa questão de crer, praticar a palavra. Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós que somos essa propriedade peculiar de Deus, né? Nós fomos chamados, um dia o Senhor chamou cada um de nós, como foi chamado Abraão, e nós seguimos por esse caminho. E hoje, esse caminho é um caminho que nós temos que seguir não por lei, mas pela fé, como diz aqui na palavra, os da fé. Então, nós temos que exercitar a fé, porque através da palavra, da palavra falada, da palavra revelada, né, Deus tem mostrado isso para nós através dos seus profetas, através daquele que o Senhor chamou para falar por ele. E Deus, ele tem falado a cada um de nós em nosso coração essa palavra, e ela tem nos dado uma direção, né, um governo. Nós temos um governo na igreja, e esse governo, ele vem nos energizar, né? Esse governo, ele nos energiza para seguirmos por esse caminho, né? E a palavra, né, que nos direciona, né, que nos dá esse caminho, é o caminho da verdade. Então, nós juntos hoje temos essa revelação. E eu gostaria de pedir aos irmãos que desfrutem dessa palavra dessa semana que a gente tem desfrutado na leitura do alimento diário, que ela esclarece a nós, né, tudo isso, todo o caminho que Deus tem mostrado através da revelação da palavra profética. Amém? Todos tenham um bom dia, um bom desfrute na palavra e seguimos juntos. Esse caminho é o caminho da fé. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.